aquele ensinamento que o Lenin traz, né? Que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. A minha intervenção ela vai nesse sentido, né? Primeiro, eu preciso confessar, né, que é a primeira vez que eu entro em contato, né, com o pessoal da arquitetura e contando também com a sua obra, né? E é com a leitura agora do Canteiro e Desenho do Concreto como Arma que eu fiz essa primeira introdução, né? E mais nesse sentido, é a primeira vez também que eu vejo alguém trabalhar com a relação do trabalho concreto. É algo que realmente nunca tinha visto antes. E é nesse sentido, né? Marx, logo lá no capítulo 1º do Capital, ele nos indica que desculpa, o elemento comum, né, entre todas as mercadorias é que essas são fruto do trabalho e, portanto, todo o trabalho pode ser reutilizado, reduzido a um trabalho simples, né? Trabalho social ou trabalho abstrato. Mas ele também indica que o que diferencia o corpo material das mercadorias é também a diferenciação do trabalho implementado na sua fabricação, né? Quer dizer, o trabalho útil, concreto, efetivado. Assim, a especificação do trabalho é elemento da sua utilidade. Nesse sentido, nos dois textos indicados para a formação de hoje, o concreto como arma e o canteiro como desenho, o senhor aponta para a relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e a organização do canteiro de obras. De um lado, o concreto como forma de desmobilização da classe trabalhadora organizada, o que auxilia na superexploração da força de trabalho, e, por outro, o desenho como forma de unificação dos trabalhos parcelares, o que permite a simplificação do trabalho e a centralização do controle produtivo, a exemplo da grande indústria, como o senhor acabou de falar. Então, nesse sentido, eu gostaria que o senhor continuasse já a fazer essa relação com a teoria mesmo que foi desenvolvida, né? Discorrendo mais sobre esse ponto e como chegou às conclusões. O meu trabalho é praticamente uma leitura, uma visita ao canteiro com o Capital na mão. É praticamente isso. Nós levamos tempo, Rodrigo e eu, para chegar dessa identificação do canteiro de obras com uma manufatura, porque tinha um elemento que atrapalhava um pouco. É que, no caso da construção civil, a manufatura não é uma usina, uma fábrica parada num certo lugar, mas ela se desloca para cada canteiro de obras e, de uma certa maneira, é uma usina móvel e não uma usina estática na qual, no interior, há uma produção. Isso parece simples quando você diz, é ovo de Colombo, mas para chegar a ver isso foi bastante lento, né? Essa primeira visita de canteiro em Brasília, na qual esses problemas todos nos chocaram, foi mais ou menos nos anos 1958, 9, por aí. E a primeira vez que eu expus aos alunos, de uma maneira mais organizada, o que é a teoria da arquitetura nova, foi em 1969 e 70, na FAO de São Paulo. O texto que você leu, Desenho em Canteiro, foi pela primeira vez apresentado oralmente, não sob forma escrita, nos cursos que eu fazia, que eu ministrava na Faculdade de Arquitetura de São Paulo, nesses anos. Quer dizer, 10 anos depois do começo do aparecimento da questão, do aparecimento do problema, do aparecimento da nossa grande surpresa diante do que a gente verificava nos canteiros de obra. A manufatura, eu preciso insistir nisso mais um segundinho, é um sistema de produção que se caracteriza pelo encadeamento de vários tipos de trabalho humano dividido. É o trabalho humano que dá a coluna vertebral da manufatura. Não, ao contrário da indústria, na indústria há uma esterilização nas máquinas, na linha de montagem, etc., das etapas produtivas, do encadeamento produtivo e das operações específicas em cada etapa. Tudo isso está lá, fora da pessoa, está lá nas máquinas, incorporado nas máquinas. Na manufatura não há isso ainda. Cada operário tem um certo saber, um certo conhecimento, é especializado numa certa área, e o trabalho dele é encadeado com o trabalho do outro, e com o trabalho do outro, mas esse saber está na mão deles, eles é que sabem, eles é que conhecem. Isso é importantíssimo a gente guardar bem na cabeça, porque a manufatura é uma espécie de
de empresa capitalista não muito eficaz em termos de dominação, porque são os operários que têm, de uma certa maneira, viver uma contradição. Cada um deles, em cada dia de trabalho, em cada hora de trabalho, em cada momento de trabalho, tem que viver uma contradição muito grande. Eles não são autônomos quanto àquilo que eles vão fazer. Eles são heterônomos, são comandados por fora, de fora, pelo capital e por o seu representante, através do desenho, que é o arquiteto. Eles, entretanto, têm autonomia em termos de saber qual é a operação, qual é o gesto, qual é a interferência que eles devem ter com relação à matéria que está na frente deles. E cada operário vive essa cisão, essa partição, essa ruptura no seu interior e que aponta a especificidade da produção manufatureira. Isso é o lado humano do trabalho, é o lado do subjetivo, se vocês quiserem. Vamos dizer, de uma certa maneira, que a grande falha para o capital da manufatura é que os meios de produção subjetivos não foram ainda retirados do trabalhador e estão ainda na posse dele. O que transforma, aqui a gente começa a entrar no campo da atuação nossa de esquerda. O que essa cisão provoca, sempre provocou na história, é uma grande inconformismo, uma grande dúvida, uma grande combatividade do operário da construção. Desde que as primeiras manufaturas começaram a se formar nos meados do século XV na Europa, em particular em Florença e nos Flandres, como eles chamavam na época. Né? Essas manufaturas tinham que lutar fortemente com os operários para que eles pudessem aceitar essas condições de trabalho. Você é autônomo, mas você não é autônomo. Você segue ordens, mas você não segue ordens. E essa ambiguidade, essa contraste, essa contradição fez com que a história do canteiro de obras fosse uma história percorrida por resistências, por lutas, por grandes momentos de combate. Os operários da construção sempre foram, na história do capitalismo, os trabalhadores que mais se revoltaram até o período do modernismo. Essa contradição entre autonomia e heteronomia fazia com que os trabalhadores da construção civil tivesse sempre uma tendência à rebeldia. Essa história chega ao seu ápice no fim do século XIX, começo do século XX, quando, aqui na Europa, após a Comuna, surgem movimentos sindicais, de movimentos de organizações operárias fortíssimos. É o tempo daquele que é chamado, na história do trabalho, de sindicalismo revolucionário. Não tanto dominado por marxistas, mas bastante dominados por anarquistas, que são favoráveis à ação direta, que são favoráveis à revolução, não por meios políticos, mas por meios no local de produção, que se recusavam, de uma certa maneira, a fazer política partidária, e que transformaram realmente os canteiros de obra entre 1870, 80, até a Primeira Guerra Mundial, em um verdadeiro prova constante, de luta constante entre o operariado e o capital. Eu volto isso quando a gente fala do concreto armado mais tarde. A questão é que, com o que nós chamamos de modernidade, é quando essa manufatura, que tem essas características até o fim do século XIX, é de tal modo rebelde à dominação do capital, que o capital se julga na necessidade absoluta de transformar esse modo operacional de alguma maneira. Não pode industrializar, nós falaremos disso um pouco mais tarde, por que não pode industrializar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ficar mais dependente daqueles trabalhadores que trazem com eles o saber na cabeça e o saber fazer nas mãos.
Eles têm, o capital tem, de uma certa maneira, que quebrar essa arma dos operários. É curioso, a linguagem é uma coisa bastante curiosa, mas o monopólio, a palavra monopólio, não aparece como monopólio do poder do capital, como é hoje, mas ele aparece ao contrário, muito ligado ao saber fazer operários, porque os operários tinham um monopólio desse saber fazer. Na história do movimento operário, vocês devem saber, os mestres, os companhões, os aprendizes, etc., toda aquela hierarquia, formava um universo fechado, um universo que procurava defender esse saber para que ele não fosse roubado. Não podemos fazer agora, podemos fazer num outro momento. A história do desenvolvimento do desenho de arquitetura é uma história quase que de mudança de universo. O desenho, por exemplo, não existia até o século XII, praticamente. Tudo era feito em termos de oral. E o ensino é feito quase que secretamente, no interior das comunidades de trabalho, no interior do ofício, do métier. Mas vamos deixar isso de lado. E é por isso que nasce a arquitetura contemporânea, mas isso é o tema da segunda questão. Voltamos um pouco à situação brasileira, que tinha engatado ainda há pouco. Qual era a situação que nós tínhamos? Uma situação em que Brasília marca uma reviravolta no campo da arquitetura, pela escala da operação, se torna motivo de grande euforia dos arquitetos. Eu mesmo confesso, embasbacado por aquele poderio enorme que Brasília representava. O Partido Comunista, favorabilíssimo a Brasília, como ocupação do terreno, como independência nacional, como manifestação da inteligência nacional, e poucos vendo a si mesmo o que estava acontecendo embaixo disso, né? Os canteiros, hoje, não sei, se fala pouco disso, mas os canteiros de obra de Brasília foram dramáticos, com mortos, de uma violência incrível. Quando eu ia lá, eu via de um certo lado, aqueles operários, não havia intimidade nenhuma, não havia pouco contato direto com eles. Via miséria por fora, via miséria de longe, mas insuportável. Quando eu estive preso em 71, 72, junto comigo havia alguns operários que haviam participado da construção de Brasília. E aí eu pude conhecer, pude verificar a incrível violência que foi aquela construção. Brasília era uma cidade feita no meio de um descampado, não havia estrada para lá, não havia caminho para lá, tinha mato, envolvido pela caatinga, por uma vegetação de uma extensão gigantesca. Os operários iam para lá arrecadados por caminhões de candangos que traziam para Brasília, despejavam em Brasília e depois voltavam e saíam para lá. Caminhões que passavam dias e semanas por picadas, lama, etc., de um percurso bastante complicado. Lá, eles não tinham possibilidade de sair de maneira nenhuma, estavam trancados no meio da floresta selvagem, só com Brasília crescendo. Estavam à mercê totalmente do poder que os envolvia. Os canteiros de obra eram, às vezes, cercados e vigiados por forças armadas, em volta, polícia, exército, sei lá o quê. Houve vários motins durante a construção de Brasília. Houve muitos suicídios, houve uma espécie de constante diarreia, porque a comida vinha por aviões de São Paulo, ou eram feitas ali, os ingredientes vinham de São Paulo, mas já chegava em Brasília sem muito cuidado, sem muita eletricidade, sem muita geladeira. A comida deles era frequentemente causa de disenteria permanente, e a disenteria enfraquece. Um dos que estava comigo me descreveu uma cena de um companheiro dele que ia dar, lá em cima do prédio, ia dar uma machadada, o machado foi com tal força que o machado levou para fora, ele caiu, morreu de fraqueza e de tudo isso. Isso era constante. Como nós podíamos suportar aquela mensagem eufórica do novo Brasil que vai se
unir, vai se formar realmente um Brasil total, um Brasil totalizado, mas tem de passar por esse tipo de violência, esse tipo de esmagamento de uma parte dos brasileiros que o discurso dizia que iria salvar, a coisa trágica, a coisa horrorosa mesmo. Foi aí que nós começamos também a ver que a profissão mesmo tinha se dirigido por um tipo de comportamento que, de uma certa maneira, acentuava ainda, compactuava ainda mais com a sua função de poder organizador formal do canteiro de obras. É que realmente os arquitetos começavam a se preocupar quase que exclusivamente com a produção do objeto acabado, o objeto imóvel, o objeto estático. O momento produtivo, o movimento da produção desaparecia completamente, nenhum arquiteto se importava, se ocupava com aquilo. A forma desconhecia totalmente o que seria a linguagem espontânea daqueles que sabiam fazer e que faziam na prática. Havia um corte violento entre um e outro, entre o campo do trabalho e o campo do desenho, entre o desenho e o canteiro. O desenho desconhece até hoje. As nossas grandes regras de composição, de desenho, etc., são lastimáveis quando a gente olha esses desenhos do ponto de vista da produção. Vou dar um exemplo bobo. Nós gostamos muito de fazer certas concordâncias lineares, né? Um detalhe da arquitetura aqui passa por cima de outro detalhe da arquitetura e se coordena com uma coisa lá em cima. É aquele jogo de formas, jogo de volumes, jogo de massas sob o sol, do qual fala o Le Corbusier. Jogo de volumes, jogo de massas, partido, tudo aquilo para nós é o essencial. Ora, quando você vai ver como essa costura dos vários momentos, essa costura da forma é realizada, é uma coisa absolutamente absurda. Uma operação que é feita em janeiro, vai se coordenar com a forma de uma operação que vai se desenvolver em dezembro. Não há nenhuma continuidade, não há nenhuma lógica no trabalho. Ninguém sabe por que aquela reta termina ali, aquela outra começa lá no canteiro. Não esqueça que o desenho fica guardado numa casinha e ninguém pode ter conhecimento do desenho, os operários geral, só o chefe de canteiro. A forma passa a fazer um discurso que não tem nada a ver com a realidade produtiva. Ninguém presta muita atenção, por exemplo, pela questão seguinte: o classicismo na arquitetura nasce na palavra, porque ele é copiado dos romanos e dos gregos, digamos, começa a vingar em termos da arquitetura no século da passagem do século XV para o século XVI, com Brunelleschi, etc. Durante praticamente 4 séculos, nós vamos continuar a fazer coluna, capitel, arquitrave, etc, etc. Aí São Paulo está cheio disso, o mundo inteiro está cheio disso. Enquanto o capital produtivo tinha como mediação a manufatura tradicional, foi preciso fazer um desenho que não tivesse nada a ver com a possibilidade do trabalho concreto dos operários. O nosso desenho no clássico é a maneira gráfica de violentar aquilo que seria a manifestação espontânea do trabalho dos diferentes métiers. Você sabe que o clássico finge ser uma construção em pedra, em mármore, com aquelas volutas, com a tráfica, tudo isso que a gente descreve. Isso não tem nada a ver, frequentemente, com o que está dentro, com a construção que efetivamente é feita. Em São Paulo, não me lembro nem em outras cidades, mas São Paulo é um exemplo ótimo para vocês verificarem isso, que é o Museu de Tiradentes, lá no centro da cidade, que é um prédio todo feito de tijolos, que o Paulinho Mendes da Rocha reformou recentemente. E ele fez muito bem em interferir dentro de uma maneira muito elegante e muito bonita, mas deixando todas aquelas
aqueles tijolos aparentes. E vocês lá podem ver perfeitamente como aqueles tijolos, que é massa, que resiste à compressão, são talhados para virarem coluna redonda, arquitrave, capitel, etc, etc, etc. O artifício ali está exposto totalmente à nossa contemplação, à nossa percepção. Ali nós vemos como o pedreiro que fez aquele assentamento de tijolos e a técnica do assentamento de tijolos, como aqui não tem nada a ver com o edifício que nos é mostrado, com colunas, etc, etc, etc. Eu espero, há um livro meu que deve sair, talvez o ano que vem, que conta essa história toda em detalhe, que eu estou resumindo em 2 segundos aqui para vocês. O desenho contraria o canteiro. Eu não posso desenvolver aqui, mas o canteiro, o desenho de arquiteto, em geral, convém, no seu ponto de vista econômico, quando não convém à lógica dos métiers, quando esmaga os métiers. Há uma contradição muito grande entre o que nós achamos bonita e a linguagem que seria a linguagem dos trabalhadores da construção. Vocês encontrariam, talvez, uma expressão do que seria a construção dos operários da construção até o fim do século XIX, quando o saber fazer deles não foi ainda totalmente destruído, vendo o período românico da arquitetura. Isso é a arquitetura entre o século VIII e XI aqui na Europa. Esse contraste, essa contradição entre o desenho e o canteiro é o fundamento mesmo da dominação do canteiro. Não é à toa que eu não sou amado pelos arquitetos, porque os arquitetos atualmente não são gente nem de direita nem de esquerda, eles são técnicos de um certo tipo de disciplina e fazem isso quase obrigatoriamente. Mas, infelizmente, a profissão se transformou num momento de dominação do capital. Nosso trabalho, do Rodrigo, do Flávio e meu, procurou entrar nessa produção e destrinchar a produção, passo por passo. E tentar fazer uma arquitetura que seguisse pelo menos a lógica anterior, já que nós que a força de trabalho estava ainda sob assalariamento, já que ela estava ainda a serviço do capital, quer quisesse, quer não, porque era uma força de trabalho comprada. O que nós poderíamos, pelo menos, era fazer com que eles sofressem menos, podendo fazer aquilo que eles sabiam fazer e como sabiam fazer. Nós destrinchávamos a produção do começo até a obra acabada, vendo etapa por etapa qual a operação que estava envolvida e tentando fazer com que essa operação aparecesse nua, sem revestimento, sem encobrimento, e aparecesse com a lógica própria que tem. Nosso desenho tentava ser, não digo que seja, mas tentava ser um desenho correspondente exatamente às etapas de uma manufatura ideal, de uma manufatura inexistente na prática, mas de uma manufatura que não fosse guiada somente pela técnica de dominação. Isso deu muito resultado, porque a exploração da manufatura exige posições e posicionamentos e decisões que são ultra negativas do ponto de vista da produção. Só eliminando tudo que não é lógico no desenvolvimento do canteiro, nós conseguimos uma economia de 25% a 30% em relação ao preço médio da hora que nós trabalhávamos. Nosso recorde foi em 2 escolas que fizemos, que conseguimos fazer as 2 com verba de um só edifício. E aí, para nós, a situação pessoal piorou, porque, evidentemente, essa economia não se transformava em aumento de salário. Eu só consegui transformar essa economia em aumento de salário na primeira casa que eu fiz, em Cotia, em Abóboda, porque lá o proprietário, que era o professor de geografia, foi contratado para dar um curso no norte do Brasil, não sei bem onde, e deixou comigo o dinheiro, e eu que pagava as contas, eu que pagava o material e tudo.
E eu pude, então, reforçar o salário do operário. No começo eram só uma, depois os outros, durante esse projeto, mas foi o único. Nos outros casos, esse ganho se transformava num suplemento de mais-valia para aqueles que tinham feito. Isso causava incômodo também para os nossos clientes, porque na maioria dos nossos clientes eram professores também, de esquerda, e que nos permitiam fazer essas experiências de canteiro. Gente maravilhosa, o Juarez, todos eles, o Boris, o Isler, gente de uma grande generosidade que nos permitia fazer experiência. Ninguém pode fazer experiência de arquitetura prática, de laboratório. Eles nos permitiam fazer isso.